Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material escrito sobre o princípio da casa dos pombos. Rivelino, o que a gente vai fazer agora? Vamos. Na aula passada a gente terminou a questão de número 5. Vamos dar uma olhadinha agora na questão de número 6. Vamos dar uma lida. Questão 6 diz o seguinte: prove que em qualquer grupo de 15 pessoas há ao menos 3 que nasceram no mesmo dia da semana. Prove, mostre que em qualquer grupo de 15 pessoas há ao menos 3 que nasceram no mesmo dia da semana. Ora, Rivelino, a gente já fez algumas parecidas, com certeza. Vamos pegar o raciocínio anterior de outras questões e vamos mostrar essa daqui, tá certo? Vamos aqui para a lousa. Prove que em qualquer grupo de 15 pessoas há ao menos 3 que nasceram no mesmo dia da semana. Nosso objetivo, distribuir as 15 pessoas. Vou distribuir as 15 pessoas nessas casinhas. Rivelino, quem está representando essas gaiolas? Bem, essas gaiolas, de acordo com o problema, elas estão representando os dias da semana. Então, a primeira gaiola seria segunda, depois terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, os dias da semana estão representados por essas gaiolas. E as pessoas? Bem, as pessoas vão ser os objetos que vão ser colocados nas gaiolas, nas casinhas, né? Então, os objetos a serem distribuídos são as pessoas. Então, são 15 pessoas, levando em conta a pior situação possível, a situação mais desfavorável seria você pegar as 7 primeiras pessoas, perguntar em que dia da semana elas nasceram e elas responderem, cada uma que nasceu num dia diferente. Uma nasceu segunda, outra terça, outra quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Depois você pega mais 7, pergunta a cada uma delas em que dia da semana cada uma nasceu. E, recebendo a resposta mais desfavorável possível, cada uma delas diz um dia diferente da semana. Ora, entenda aí que você já escolheu, já selecionou aleatoriamente 14 pessoas. E, escolhendo 14 pessoas aleatoriamente, você ainda não consegue garantir que pelo menos 3 nasceram no mesmo dia da semana. Então, mesmo com 14 pessoas, você não tem essa garantia. Agora, quando você selecionar a 15ª pessoa, aí não tem jeito. A 15ª pessoa, quando você perguntar em que dia da semana ela nasceu, ela vai ter que escolher um desses 7 dias. Com certeza, uma dessas casinhas ela vai ocupar. Na hora que ela ocupar essa casinha, não sei qual, mas ela vai dizer o dia da semana que ela nasceu, e na hora que ela ocupar essa casa, a casa que foi ocupada por ela, vai ter 3 pessoas nascendo no mesmo dia. Então está provado que com 15 pessoas, realmente, no mínimo, 3 pessoas nasceram no mesmo dia da semana. Tá certo? Uma maneira mais rápida de fazer isso, Rivelino, ora, seria você usar aquele artifíciozinho. São 7 dias, a semana tem 7 dias, você vai multiplicar esses 7 dias por 2. Por que por 2? Por 2 é o número imediatamente inferior à quantidade de pessoas que ele quer que nasça no mesmo dia da semana. Então, um número imediatamente inferior a 3 seria 2. Então, você pegaria 7 vezes 2, mais 1. Tá certo? Que daria um total de 15. Então, 15 seria o valor mínimo de pessoas para eu ter pelo menos 3 pessoas nascendo no mesmo dia da semana. Então, o valor mínimo seria 15. Como ele pede para provar que em qualquer grupo de 15 pessoas há ao menos 3 que nasceram no mesmo dia, então 15 seria o valor mínimo para isso aí acontecer. Qualquer coisa maior do que 15
só vem a favorecer aí o resultado da questão. Mas está provado, né, que 15 dá certo. Já é, moçada? Então vamos para a próxima. Próxima questão. Questão de número 7. Moçada, questão de número 7 vai exigir da gente um pouquinho de geometria plana. A gente vai ter que relembrar alguns conceitos de geometria plana. Mas, Rivelino, que legal. Quer dizer que a gente pode associar o princípio da casa dos pombos com geometria plana? Com certeza. Dependendo da situação, você tem que usar esses conceitos para resolver os problemas de geometria. Já? Então vamos dar uma lida na questão. A questão 7 diz o seguinte: escolhem-se 5 pontos ao acaso sobre a superfície de um quadrado de lado 2. Escolhem-se 5 pontos ao acaso sobre a superfície de um quadrado de lado 2. Então, o que é que você tem? Você tem um quadrado, uma cerâmica. E nessa cerâmica você vai marcar 5 pontos. Ao acaso, tá certo? Você fecha os olhos e pode marcar 5 pontos onde você quiser. E aí, Rivelino? Aí ele pede para a gente mostrar que pelo menos um dos segmentos que eles determinam, mostre que pelo menos um dos segmentos que eles determinam tem comprimento menor ou igual à raiz de 2. Ora, moçada, quando você pegou um azulejo, marcou 5 pontos, se você começar a unir esses pontos, você vai formar segmentos. E o que é que ele quer que você prove? Que pelo menos um desses segmentos formados é menor ou igual à raiz quadrada de 2. Vamos lá. Mostre que pelo menos um dos segmentos que eles determinam tem comprimento menor ou igual à raiz quadrada de 2. Rivelino, eu já estou achando mais complicado. As outras questões foram bem mais simples, essa daí eu não estou nem sabendo me mexer. Olha aí como é interessante. Você usa o conceito simples do princípio da casa dos pombos, bem elementar, e já está começando a aparecer questões que exigem mais de você. Tá certo? Vamos aqui para Los arriscar. Escolhem-se 5 pontos ao acaso sobre a superfície de um quadrado. Então, você tem aqui uma superfície de um quadrado e nós vamos marcar 5 pontos aleatórios. Esse quadrado, lembrando, tem lado 2. Ele pede para mostrar que pelo menos um dos segmentos que eles determinam, eles querem, velho, nos pontos, né? Tem comprimento menor ou igual a raiz quadrada de 2. Então, você tem aqui, ó, um quadrado de lado 2, vai marcar sobre esse quadrado pontos aleatórios, tá certo? E uma vez marcados pontos aleatórios, você tem como formar segmentos. Tá aqui um segmento, ó. Tá aqui um segmento. Marcar os pontinhos, né? A, B, C, D, E. Tá aí, você tem 5 pontos. E você pode, com esses 5 pontos, formar segmentos. O que é que ele pede para você mostrar? Para provar que pelo menos um desses segmentos, que eu consigo formar, tem comprimento menor ou igual a raiz de 2. Vixe, Rivelino, como é que eu vou mostrar que pelo menos um dele tem comprimento menor ou igual a raiz de 2? E outra coisa, de onde é que veio essa raiz de 2? Pelo amor de Deus. Podia ser 5, 3, 2, 1, qualquer outro número, mas raiz de 2, de onde é que veio isso? Bem, vamos fazer uma simples revisão de geometria plana para você tirar a sua dúvida. Já é? Então vamos lá. Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é uma ferramenta importante e ele tem
esse teorema tem várias aplicações práticas. Uma aplicação interessante, né, desse teorema de Pitágoras é o cálculo da diagonal de um quadrado. Então, uma maneira de você calcular a diagonal de um quadrado é resultado do teorema de Pitágoras. Tá? A gente vai demonstrar uma expressão que me permite calcular a diagonal de um quadrado conhecendo somente os lados desse quadrado. Então, vamos lá. Quando você traça a diagonal de um quadrado, essa diagonal aqui, ó, divide o quadrado em dois triângulos. E esses dois triângulos são triângulos retângulos, porque cada ângulo interno do quadrado vale 90 graus. Então, você tem aqui o lado do quadrado, você tem aqui o outro lado do quadrado e você tem a diagonal. Meu objetivo, calcular a diagonal do quadrado em função do lado. Beleza, Ivan, como é que eu faço? Então, vamos lembrar, o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa, Rivelino? É o maior lado desse triângulo. Você tem aqui um triângulo retângulo. O maior lado do triângulo é chamado de hipotenusa. Então, a diagonal ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Então, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Pronto. Isso é o que diz o teorema de Pitágoras. E agora, Rivelino, agora vamos calcular o valor de D. D ao quadrado é igual L ao quadrado mais L ao quadrado são 2L's ao quadrado. Beleza, Rivelino. Como é que eu calculo a diagonal agora? Bem, a diagonal vai ser igual. Contrário da potenciação, né? A radiciação. Raiz quadrada de 2L ao quadrado. Logo, a diagonal desse quadrado vai ser igual a quanto? Vai ser igual, ó, tira o L2 daqui, né? Ó, expoente igual ao índice, o 2 corta com o índice e ele sai do radical, o L. L raiz de 2. Rivelino, o que é isso? L raiz de 2. Isso quer dizer o seguinte, que em qualquer quadrado, qualquer objeto quadrado, a diagonal desse objeto tem a medida igual ao lado do quadrado vezes raiz de 2. Então, a diagonal de um quadrado, em função do seu lado, é igual a L vezes raiz quadrada de 2. Então, L raiz de 2 me permite calcular a diagonal desse quadrado. Rivelino, no que é que isso aqui vai me ajudar a resolver aquele problema de princípio da casa dos pombos? Vamos retomar o problema. O problema diz o seguinte: você tem um quadrado de lado 2. E nesse quadrado de lado 2, você vai marcar sobre a superfície desse quadrado, né, 5 pontos, aleatoriamente. Rivelino, tudo bem. Vou marcar 5 pontos aleatoriamente. E daí? E daí ele quer que você prove que pelo menos um dos segmentos que esses 5 pontos determinam é menor ou igual à raiz de 2. Ele pede para você provar que o menor, né, que os segmentos formados por esses pontos, existe um deles que tem comprimento menor ou igual à raiz de 2. É isso que ele quer que prove. Então, vamos lá. Mostrar no que o teorema de Pitágoras vai me ajudar e no que essa diagonal igual a L raiz de 2 vai me ajudar. A estratégia para resolver essa questão é bem simples. Bem, simples assim, né? Mais ou menos simples. Você tem aqui um quadrado cujo lado mede 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar o ponto médio desse quadrado. O ponto médio é aquele ponto que divide o lado do quadrado ao meio. Então, encontrei o ponto médio
do lado desse quadrado. Então, se o quadrado tem lado 2, marcando seu ponto médio, vai ficar 1 para cada lado. Beleza. E agora, Rivelino? Agora eu vou marcar o ponto médio desse outro lado. Marcando seu ponto médio desse outro lado, eu também vou dividir esse lado em 2 pedaços iguais, valendo 1. E agora, Rivelino? Bem, agora a gente vai traçar esses segmentozinhos aqui, ó, em forma de cruz. Pronto. Beleza pura. Vou apagar esses pontos para você não achar, tá certo? Que esses pontos são aqueles pontos do problema. Pronto. Tá aí. Rivelino, não entendi o que você fez. Por que marcar 1, dividir o lado do quadrado em 2, né? Ó. Lembrando que aqui também vale 2. Eu não estou entendendo por qual motivo você dividiu esse quadrado ao meio, né? Formando essas 4 regiões. Vamos lá ver por quê. Ele diz assim, ó. Escolhem-se 5 pontos ao acaso sobre a superfície de um quadrado de lado 2. Mostre que pelo menos um desses segmentos que eles determinam tem comprimento menor ou igual à raiz quadrada de 2. Então, vou lhe mostrar por que eu fiz isso. Na hora que eu divido esse quadrado, né, ó, ao meio, eu estou gerando 4 regiões. E essas 4 regiões são 4 quadrados. Só que agora, eles são quadrados que têm uma diagonal conhecida. Por que eles têm uma diagonal conhecida? Porque como eu dividi os lados do quadrado ao meio, eles ficaram divididos em quadrados de lado 1. Se esses quadrados são quadrados de lado 1, então eu sei que a diagonal deles, ó, a diagonal deles mede quanto? Olha aí, Rivelino, que legal. A diagonal deles vai medir exatamente raiz quadrada de 2. Mas por que, Rivelino? A gente não acabou de demonstrar quanto é que vale a diagonal de um quadrado? A diagonal de um quadrado vale o lado do quadrado vezes raiz de 2. Nesse quadradinho menor aqui, quem é o lado do quadrado? O lado do quadrado é 1. Então, essa diagonalzinha aqui, ó, ela vai medir raiz quadrada de 2. Beleza, Rivelino, estou entendendo. A diagonal vai medir raiz quadrada de 2. E agora? Vai me adiantar de que isso aqui? Olha, veja o que ele pede. O que ele está pedindo? Mostrar que pelo menos um dos segmentos, pelo menos um, que aqueles pontos determinam, tem comprimento menor ou igual à raiz de 2. Então, vamos lá. Na hora que você vai marcar os pontos, na hora que você vai marcar aqueles pontos, você tem várias situações para marcar os pontos. Quais são as situações mais desfavoráveis, Rivelino? Você tem que pensar nas situações mais desfavoráveis. Ora, as situações mais desfavoráveis são essas, ó. Seria você marcar um ponto em cada região dessa. Tá certo? Você tem que marcar 5 pontos. Imagine que você marque um ponto bem aqui assim, ó. Marque outro bem aqui. Ora, Rivelino, se eu marcar um ponto aí bem próximo dos extremos, na hora que eu formar esse segmento, jamais ele vai dar a raiz quadrada de 2, menor ou igual a raiz quadrada de 2. Com certeza esse tamanho aqui é bem maior do que a raiz quadrada de 2. Exatamente. É por isso que eu dividi o quadrado em 4 regiões, para você pensar naquelas posições mais desfavoráveis. E uma das posições mais desfavoráveis é justamente essa que você está me dizendo, ó. Seria você marcar um ponto bem aqui, por exemplo, outro ponto bem aqui, ó. Se eu unir esses 2 pontos, o segmento que une esses 2 pontos,
ele não é menor ou igual a raiz quadrada de 2. Então, eu estou provando que a questão está errada, vamos dizer assim, entre aspas, né? Errada entre aspas. Então, Rivelino, o que eu estou fazendo, aliás, o que você está fazendo é estar tentando buscar soluções não, buscar situações mais desfavoráveis possíveis. Situações que tornem o problema inviável. Exatamente. É isso que eu estou fazendo. Eu estou procurando marcar esses pontos em posições que deixem o problema o mais inviável possível, o mais desfavorável para o enunciado possível. Então, marquei ali, ó. Marquei bem aqui assim também, ó. Se eu unir esses dois pontos, esse segmento não é menor ou igual a raiz quadrada de 2. Se eu unir esse aqui com aquele, ó, vixe, aí aqui não é mesmo, né? Porque aí ele já está próximo da diagonal do outro quadrado, do quadrado grande, que vai ser 2 raiz quadrada de 2. Então aí é que essa distância está grande mesmo, está quase que o dobro de raiz de 2. E se eu marcar isso aqui, ó? Olha o tamanhozinho do raiz de 2. Será que unindo esse aqui, esse pedaço vai ser menor ou igual a raiz de 2? Com certeza não, vai ser bem maior. Ah, Rivelino, então não tem jeito não. Não tem como você marcar 5 pontos e formar segmentos menor ou igual a raiz quadrada. Um segmento, pelo menos um, menor ou igual a raiz quadrada de 2. Tem, pessoal. Até agora, eu pensei nas situações mais desfavoráveis possível, mas eu só marquei 4 pontos. Quando eu for marcar o quinto, que vai ser agora, o que é que vai acontecer? Ora, quando você for marcar o quinto, ou o quinto vai estar nessa primeira região, ou ele vai estar na segunda região, ou vai estar na terceira, ou na quarta região, não tem jeito. Você tem que marcar em alguma dessas regiões. E se eu marcar bem no meiozinho, não tem problema. Ou você marca nessas regiões, ou você marca sobre esse pontilhado. Mas eu lhe garanto que onde você marcar, você vai gerar um segmento menor ou igual a raiz quadrada de 2. Como é que tu sabe disso, Rivelino? Vamos lá. Tente marcar no meio. Se você marcar aqui no meio, olha aí a distância desse segmento para esse. Vai ser igual a raiz quadrada de 2. Se esse ponto estivesse aqui sobre o vértice, mesmo assim, a distância ainda seria raiz quadrada de 2. Ah, Rivelino, então se eu afastar dele, se eu afastar bem para cá, ó, vai passar de raiz de 2. Sim, realmente vai passar de raiz de 2. Mas aí ele vai se aproximar desse. E no que ele se aproxima desse, esse segmento aqui formado é menor ou igual a raiz quadrada de 2. Ah, Rivelino, se eu afastar bem para cá. Ah, se você afastar bem para aí, realmente o segmento daqui até ali onde você está dizendo é maior que raiz de 2. Mas aí você gerou outra situação. Esse ponto estando bem aqui assim, ele já se aproximou desse. E essa distância é menor do que a raiz de 2. Ou seja, não tem para onde você correr. Onde você marcar o quinto ponto, você vai gerar um segmento menor ou igual a raiz quadrada de 2. Por quê, Evelyn? Porque esse segmento pode ser unido com qualquer um dos vértices. Então, para qualquer um dos vértices que você ligar, dependendo da posição que esse ponto esteja, você vai gerar um segmento menor ou igual a raiz quadrada de 2. Tá? Porque a raiz quadrada de 2 equivale a essa diagonal. Equivale a essa daqui, ó. Equivale a esta e equivale a esta. Então, onde você marcar um ponto, vai ter um vértice tão próximo dele que gere um segmento menor ou igual a raiz quadrada de 2. Rivelino, que questão legal. Não tem cálculo não. O único cálculo que tem é você dividir esse quadrado nesse formato aí, né, ó, através dos pontos médios dos lados, ó, formou essa cruz e você enxergar
que do teorema de Pitágoras, o lado de um quadrado mede L raiz de 2. Como L é 1, então a diagonal do quadrado vai ser raiz de 2. E agora distribuir os pontos. Você só tem que ter cuidado que você vai procurar distribuir da maneira mais desfavorável para o problema. Por que, Rivelino? Para tentar mostrar que o problema está errado. Já que ele pede para provar, então você vai tentar provar que não tem como provar. E quando você notar que não tem como provar que o problema está errado, então é porque o problema está certo. Joia? Eita, Rivelino, agora foi um trocadilho doido, não foi? Não se preocupe. Né? Não tem como você provar que não há como gerar um segmento que meça menos ou menor ou igual a raiz quadrada de 2. Sempre vai ter esse segmento, sempre. Como que eu provo isso? Distribuindo os pontos. Até você distribuir 4 pontos, estava tudo ok. Não existia uma possibilidade, aliás, existia uma possibilidade de você não formar segmentos menores ou iguais à raiz de 2. Até você marcar os 4 pontos. Quando você marca o quinto, então não tem jeito. Ó. Tente escolher. Faça, escolha aqui. Ah, se eu escolher bem aqui assim, esse segmento, ó, vou escolher aqui um pontinho verde. Vou marcar de verde. Ah, Rivelino, eu vou escolher bem aqui assim. Se tu tivesse escolhido bem aqui assim, dava certo. Experimente ligar daqui para cá. É maior do que a raiz de 2? É maior do que a raiz de 2. Mas aí, ó, esse segmento daqui para cá, ó, já é menor do que a raiz de 2. Porque está aqui a diagonal, ó, esse segmento é menor. Ah, Rivelino, por que tu não afasta mais esse ponto para cá? Ah, se você afastar para cá, realmente esse segmento vai ser maior do que a raiz de 2. Mas ele se aproxima desse. Aí o segmento gerado entre esses dois já é menor do que a raiz de 2. Ah, Rivelino, por que tu não marcou bem aqui assim? Não tenho nem dúvida que se você marcar bem aqui assim, esse segmento é menor do que a raiz de 2. Porque a raiz de 2 é a diagonal, isso aqui está quase o lado, então a diagonal é maior do que o lado. Ah, Rivelino, se eu marcasse bem aqui assim, ó, estava longe desse, estava longe desse, estava longe desse, mas não está longe desse, né? Ó. Essa distância aqui é menor do que a raiz quadrada de 2. Ou seja, não tem como você fugir. Onde você marcar o quinto ponto, ele vai formar o segmento com um dos outros 4 menor ou igual a raiz quadrada de 2. Não era isso que ele pedia? Vamos lá. Mostre que pelo menos um dos segmentos que eles determinam tem comprimento menor ou igual a raiz de 2. Então, segredo dessa questão, pessoal, você tem que entender o problema. Se você conseguir entender esse problema, você tem como fazer. Se você marcar aleatoriamente os pontos, sem gerar aqui uma organização, para traçar esses pontos médios, né, unir os pontos médios, gerar essas 4 regiões, então você tem como enxergar a saída. Se você não traçar aquelas 4 regiões, marcar os pontos aleatórios e ficar olhando para o quadrado, vai ficar difícil você demonstrar que a união dos segmentos é menor ou igual à raiz quadrada de 2. Então, a melhor saída, pegar essa aplicação do teorema de Pitágoras, utilizar em cada quadradinho desse, mostrando que a diagonal dele vale raiz quadrada de 2, e por último observando que não tem onde você colocar 5 pontos de tal maneira que não forme um segmento menor ou igual a raiz quadrada de 2. Então, moçada, ó, uma questão super interessante, tá? Envolvendo geometria plana e princípio da casa dos pombos, em que você tem uma situação muito legal de pensar. Tá? É detalhada, é uma questão que exige muita observação. Né? Dividir ali o quadrado foi fundamental. Ligar os pontos médios e dividir o quadrado em 4 regiões equivalentes foi fundamental para a resolução da questão. Depois, saber que a diagonal do quadrado vale L raiz de 2 e
com isso a gente desenvolveu a questão toda. Então é uma questão muito, muito interessante. Vale a pena você dar uma lida, tentar resolver sozinho, tá certo? E daqui a pouco a gente volta para dar continuidade nas outras que também agora, daqui para frente, isso é uma questão mais interessante do que a outra. Tá certo? Um forte abraço. Valeu, pessoal.